Desde o início de fevereiro, todos os tribunais do Brasil devem aderir à nova política de paridade de gênero na nomeação de membros para a segunda instância do Poder Judiciário. Isso porque uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que os tribunais devem adotar um sistema de alternância entre listas exclusivas para mulheres e listas mistas durante as promoções por mérito. Essa prática será aplicada em todos os tribunais, com menos de 40% de mulheres, até que esse percentual mínimo seja atingido. A resolução entra em vigor em um cenário em que nos últimos 2 anos no Paraná, apenas 12,5% das promoções por merecimento para o cargo de desembargador foram promoções de mulheres. Inclusive, de acordo com o CNJ, as mulheres nunca foram mais de 31% entre os desembargadores brasileiros. Nesse cenário, aqui no Paraná, um grupo de magistradas do Tribunal de Justiça tem se destacado na luta por representatividade feminina no Poder Judiciário. No TJPR, apenas 18% de desembargadores são mulheres, ou seja, 21 no total. Graças à pressão do coletivo Antígona, a desembargadora Laura Carneiro foi escolhida para ocupar uma vaga no tribunal. Mas qual a importância da paridade de gênero no Poder Judiciário? E por que é tão difícil para as mulheres chegarem ao topo da carreira, em especial em tribunais superiores? Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Seja bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre representatividade feminina no Poder Judiciário, em especial aqui no Paraná. Oi, eu sou a Kelly Cadanos. Nesse programa, temos aqui a juíza Larissa Angélica Coppac Muniz. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que a senhora começasse se apresentando. Olá, é uma satisfação estar aqui para conversar com vocês. Meu nome é Larissa Angélica Coppac Muniz, eu tenho 48 anos, sou juíza há 20 anos. Hoje eu atuo na primeira vara criminal da comarca de Ponta Grossa, no Paraná, a vara que congrega também o Tribunal do Júri. Sou paranaense de Prudentópolis. Estou hoje há 1 ano e meio como uma das 7 co-coordenadoras do coletivo Antígona, que é o coletivo que trata de paridade dentro do Poder Judiciário. Até para começar, eu queria perguntar para a senhora qual que é o papel desse coletivo, como que ele nasceu e qual que é o objetivo do coletivo Antígona. O Antígona nasceu em 2022, em julho de 2022, com essa visão que tivemos, né? Eu digo, nós, as 201 juízas que fazem parte hoje do coletivo, né? O coletivo hoje ele agrega mais de 50% da magistratura feminina do nosso estado, da magistratura estadual, né? As juízas estaduais. Somos ao total 358, 201 já são antígonas, né? E nós tivemos desde o começo nós já fomos mais de 100. Então isso mostra também esse movimento que não é estadual, né, um movimento que é nacional, mas também está acontecendo no mundo inteiro. E o objetivo do coletivo ele nasce dessa visão que nós tivemos, que existem alguns espaços que, por exemplo, o associativismo não chega e que o institucional também não chega. Alguns lugares em que para que a gente chegue precisamos nós falar por nós mesmas. Então essa ideia do Antígona, né? O Antígona, ele vem com essa visão de, existem alguns movimentos da Associação de Magistrados, isso é uma convergência até com as pessoas que fazem parte hoje, que coordenam a nossa Associação dos Magistrados, que existe um teto de vidro para eles. Tem alguns assuntos eles não podem avançar. E nós, como coletivo de juízes, podemos. E é para ocupar esse espaço e auxiliar no que for possível, sempre com uma ideia de colaboração e não competição. Essa é a primeira coisa que já vamos deixar claro, né? Então, auxiliar na medida do possível essa busca por equidade e por paridade. E que assuntos que a gente poderia citar como exemplo, até que você disse que às vezes não chega, né? Que o coletivo tem como objetivo. Às vezes existem assuntos associativos que não são do interesse dos homens, né? Aliás, isso também é um grande equívoco quando a gente fala que feminismo é coisa de mulher. Não, feminismo é um assunto de direitos humanos. E se você não está preocupado com o feminismo, você também está amarrado no machismo estrutural. E que também deixa as pessoas doentes, que também contamina. Inclusive os homens. É isso, né? Então, assim, os homens, eles sofrem do mesmo mal.
né? E só que quem menos sabe da água é o peixe. Então ele tá tão imerso. Nós todos, não vou dizer só os homens, muitas mulheres, eu mesma, há 5 anos atrás, não tinha a visão que eu tenho hoje. Então isso tudo foi um florescer pra nós, né? Mas, por exemplo, existem assuntos, então, que existe essa limitação. E aí a associação, como ela tem um caráter mais de abranger todos os associados, mas nesse ponto aqui eu não sei se eu quero, não quero interferir ou não quero me manifestar. Bom, então nós vamos nos manifestar. Muito se fala das minorias como porta-vozes de minorias. Então, as mulheres precisam de tal coisa. Os indígenas precisam não sei o quê. A população LGBT... E não se ouve quem realmente... Quem é? Quer dizer, quem tem que falar pelas mulheres são as mulheres. Né? Ninguém sabe o que é amamentar, a não ser mulheres. Que amamentaram, porque também não são todas. Exato. Né? Então, ouvir deixar espaço para que essas pessoas falem, né? E digam o que é que elas precisam. E não uma pessoa que nunca amamentou, que nunca gerou um filho, vai me dizer como é que tem que ser eu trabalhando com uma criança amamentando. Essas questões que antes elas pareciam já resolvidas. E hoje elas voltam todas e não estão resolvidas. A ideia é que antes, nós mulheres... Nos espremimos para caber no Poder Judiciário. Hoje, o que o Antígona quer é que o Judiciário seja um lugar que acolha mulheres com as peculiaridades que o fato de ser mulher nos traz. Até porque as peculiaridades masculinas estão todas aí, aceitas e todas atendidas. E aceitas. Plenamente. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. No relatório da participação feminina da magistratura 2023 do CNJ, que tem como base os dados de 2022, o percentual de magistradas do Brasil apresentou uma pequena queda. Sim. De 38,8% para 38%. A que você atribui essa baixa? Olha, eu não tenho uma... Assim, não trabalho nesse campo da pesquisa. O que eu ouvi das pessoas que fizeram essa pesquisa, porque são colegas nossas, é que a pandemia prejudicou muito o ingresso de mulheres em concursos públicos, porque estavam em casa, e se fossem casados e tivessem filhos, os filhos por ali, né? E isso prejudicou muito os estudos, né? E essa questão do cuidado materno ainda é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito para romper, né? Porque quando fala em cuidar de filho, é sempre a mãe. E aí você vê inúmeros exemplos. Esses dias eu vi alguém, uma atriz, que ela... não é atriz, é André Sadia, a jornalista. Uhum. Os dois são jornalistas. E o marido estava passeando no calçadão com os meninos, enquanto ela estava fazendo algum trabalho. E uma mulher chegou para ela depois disse que viu. O marido disse, nossa, que maravilha de marido. Aí eu gosto muito da Ruth Manus, que ela diz que quem tem filho grande é baleia, que o adulto funcional, isso é uma atividade de um adulto funcional, de um pai. Ele não tá fazendo nada demais. Não existe elogio para ser feito, porque ninguém elogia a mãe quando ela faz isso, né? É o básico. Isso é o básico de um pai fazer. Mas isso ainda são coisas que a gente precisa falar. Aliás, o óbvio tem que ser repetido, né? A gente aprendeu muito isso nos últimos anos. A gente tem que sempre repetir o óbvio. Então, assim, uma das coisas pode ser isso, pode ser a pandemia, né? A dificuldade do ingresso. Outra coisa também é a questão de compatibilizar a maternidade, que a mulher tem um prazo para ser mãe, diferente do homem, com o período que você está estudando para o concurso. Porque hoje em dia, para você passar no concurso da magistratura, é minimamente 4 anos. E se essa mulher fez uma faculdade, se ela entrou, vamos dizer, com 18 anos, ela vai sair mais 5, 23... Né? E daí dos 23 ela vai ficar mais 4, 5. Eu conheço pessoas que estão há 7 anos tentando ingressar na carreira. Isso já dá 30 e pouco. Já é idade de decidir se vai ter filho ou não. E aí o que a gente tem? Na carreira a gente tem muitas mulheres que entram na carreira e congelam óvulos para depois decidir se vão querer ser mãe ou não. Então parece que tem isso também. Eu ouvi isso, mas isso estou falando, não pesquisei sobre, né? E isso já indica acende um alerta para a magistratura. Essa coisa dessa redução. E porque um dos discursos sem muita estrutura que vem mas para que vocês querem cota? Isso aí com o tempo vai se resolver. Tem muito mais mulher do que homem entrando na carreira, não é verdade. Não é verdade. Houve, no tempo que, quando eu passei no ano 2000,
2004. Havia uma preponderância de mulheres, mas já não está sendo assim. Eu acho que até na faculdade há uma preponderância de mulheres, na faculdade de Direito, pelo que eu li. Mas o que acontece é que às vezes também não vai para a magistratura, e eu acho que às vezes o discurso masculino é porque não querem. O porque não querem tá sempre presente pra gente, né? A gente não quer ser desembargador, a gente não quer ser juiz auxiliar, a gente não quer. E, na verdade, não é que a gente não quer, é que a gente tem horas que nós somos forçadas a não ir, porque não temos como compatibilizar as duas coisas. E aí, recentemente, inclusive, a gente olhando, né, pra carreira da magistratura, a gente teve a aposentadoria da ministra Rosa Weber, né? Sim. Que foi substituída, surpreendentemente ou não, por mais um homem, né? O Flávio Dino, né? Quais são os efeitos disso? Veja, todo lugar que não é plural é um lugar de empobrecimento, né? Porque você acaba... são as bolhas, né, da internet. Então, assim, quando você tira uma mulher... que já era minoria, né? Elas já eram as duas. Era ela e a Carmen Lúcia. Agora a nova foto eu fiquei assim... Dá um susto, né? Porque só tem a Carmen Lúcia e parece que ela tá, inclusive... acuada, sentada, porque tá né? Todo mundo, né, em volta. E aí, assim, se você pensar que 43% da população brasileira são mulheres, aquela foto não representa o que é o Brasil. Primeira questão. Ou representa bem demais. Ou representa bem demais do que né? Não representa em termos populacionais só, né? Mas também, e eu lembro muito da Ruth, da Ginsburg, a juíza da Suprema Corte, falecida na pandemia, que ela falava, quantas mulheres a senhora acha que são ideais para compor a Suprema Corte americana? E ela disse 9, que acho que são lá, né? 9. Não, mas 9 são todas. Ela falou, sim, mas sempre foram 9 homens e ninguém disse nada. Então vejam como a gente está longe ainda de uma normalidade para isso, né? A primeira ministra mulher foi a ministra Ellen Grace. Não tinha banheiro para ela dentro do Supremo Tribunal Federal. Tiveram que construir. Mesma coisa com a primeira desembargadora, que se aposentou ano passado. E foi aqui, ontem, né? Ela entrou em 99, a desembargadora aqui, e também não tinha. Ela não tinha como usar o banheiro. A primeira mulher que entrou de calças, porque era proibido entrar de calças, mulheres, no plenário do STF, foi a ministra Carmen Lúcia, em 2007. Tem uma foto dela emblemática nesse sentido. Então percebam, 2007. 2007 minha filha tinha 1 ano já. Né? Então, assim... Essa ausência de representatividade, né, das mulheres, ela não é ruim só para as mulheres, ela é ruim porque os olhares são diferentes, né? E aí vem uma coisa, né? Nós não somos melhores ou piores que os homens, nós somos seres diferentes. Um complementa o outro, que faz nascer as grandes coisas, como nasceu o próprio nascimento de uma criança. Né? Então, a ideia desse antagonismo feminino masculino, isso é uma ideia que não funciona, não é para isso que os movimentos feministas devem caminhar. Nós queremos espaço para estar junto, não queremos estar nem abaixo nem acima, nós queremos estar junto. No universo já reduzido de mulheres que ocupam cargos no 2º grau de jurisdição, o CNJ aponta que 87,4% são brancas. Entre as desembargadoras, apenas 9,7% são negras e pardas, e 1,05% são negras pretas. Como mudar também esse cenário? Tem um colega nosso, que hoje ele está como auxiliar do ministro Barroso, Dinaldo, e ele dá aula comigo na INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Fica em Brasília, ligada ao STJ. E quando o juiz passa no concurso, ele vai para lá para uma semana de formação. E eu dou aula nessa formação de justiça restaurativa e o Dinaldo dá aula sobre raça. E ele faz aquela corrida do privilégio, sabe? Mas ele faz uma fila. Ele falou, Larissa, quando eu bato o olho na turma, eu já sei a fila, o que vai ser. Porque é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Às vezes o homem negro na frente da mulher branca. Ele falou, depende, às vezes, ali, daí de um contexto socioeconômico, né? E isso é mais um desafio. Dentro do feminismo existem desafios diversos, né? Porque essa questão da mulher negra é isso. Por exemplo, eu sou formada há 24 anos e na minha faculdade eu não lembro de uma mulher negra. Não é na minha sala, em todo o curso de direito, de quando eu participei, eu não me lembro.
Eu não me lembro. Lembro de 2 meninos, eu acho. Professoras, então? Não, professoras, esqueça, não tinham nenhuma. E mesmo agora, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma das minhas grandes amigas é uma das professoras. E ainda ela não é uma negra retinta, então às vezes quando ela vai dizer, não, você não é. Né? Então, sabe... Que já é uma outra camada. Isso. Né? Então, o que a gente vê é isso. E além da desigualdade da raça, a desigualdade também dentro do judiciário, dependendo de onde você olha. Se você olhar para o judiciário da base, né, do primeiro grau de jurisdição, nós somos 47%. E aí alguém olha e fala, não, então ok. Tá bom, tá né? Bom, porque representa exatamente o que nós temos em termos de população. Aí você sobe 18%. Então nós temos 21 desembargadoras hoje. Com uma se aposentando agora. Acabou de se aposentar, então 20, né? E a gente hoje tá lutando pelo quê? Pelo menos para manter. Pensando nisso, né? Do primeiro grau subindo para segundo grau. Quais são as principais dificuldades para essa progressão? Ah, boa. Essa pergunta é interessantíssima. Então, as grandes dificuldades são essas. Primeiro, nós temos uma dupla promoção. Uma por antiguidade e por merecimento. Por antiguidade. E aí, quem vai chegar? Quem é mais antigo na carreira? Que até um tempo atrás, quem eram os que compunham a magistratura paranaense? Homens brancos. Então, os mais antigos são homens e vão continuar sendo eles quem vão estar lá. Tudo bem. Então, isso pode mudar. Tem uma conta que se a gente deixasse como estava antes da resolução, seriam 150 anos. Rapidinho. Dava pra reencarnar 2 vezes. Na terceira, quem sabe, se eu conseguisse, eu voltava pra ver uma equidade. E a outro tipo de promoção é por merecimento. Aí que entra a coisa. Nós fizemos um levantamento e nos últimos 2 anos, o número de mulheres promovidas por merecimento. Eu tava com ele, acho que até, não sei, deixa eu ver, eu tenho ele aqui, acho. É uma diferença absurda. E aí o que acontece? Quem é promovido por merecimento? Pessoas que ocupam cargos estratégicos na administração. Então são chamados para juiz auxiliar da presidência, juiz auxiliar da corregedoria. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhuma juíza, né? Acho que agora entrou uma na corregedoria. E na presidência nós temos 2 agora também. A presidência, inclusive, agora conseguiu paridade. 12,5%. Isso, obrigada. Então, nos últimos 2 anos, 12,5% só das promoções por merecimento do Tribunal de Justiça do Paraná foram de mulheres. Isso é muito pouco. E por quê? Porque esses espaços onde a juíza, o juiz, eles são vistos, são espaços que eles dialogam com desembargadores. E aí eles ficam conhecidos. Porque para ir por merecimento você precisa de voto. Daí, às vezes, falam, mas não vão porque ninguém aceita. Não sei, porque às vezes a jornada de trabalho, né, de o juiz auxiliar de um presidente de tribunal é uma jornada muito intensa de trabalho. E essa mulher, se ela for uma juíza em Curitiba, se ela for mãe solo, se ela não for de Curitiba, não tiver parentes aqui, ela não tem rede de apoio, ela não tem como gerenciar a vida dela familiar. E aí que entra aquela fala, que é isso que a gente vem discutindo no Antígona. Por que nós, mulheres, temos que abdicar de tudo para estar nesses espaços? Tá chegando a hora da administração começar a pensar como é que eu vou botar uma mulher aqui? Respeitando que ela tem filho para cuidar, ou seja, querendo que ela esteja ali pelo que ela é, pela competência que ela tem. Conheço inúmeras, podia falar vários nomes aqui de pessoas que têm essa situação. Mas que não podem, né? Então assim, eu quero essas pessoas. Então eu vou fazer um esforço. Bom, uma ideia simples era bipartir o cargo. 2 mulheres davam conta disso. Pronto, entre elas se ajeitavam e não ia ter problema. Então, assim, são algumas ideias que, em princípio, parecem, mas pra que fazer isso? Pra ter representatividade. E assim, o movimento é sempre muito assim. Primeiro a gente senta, olha os números. Porque os números, eles quebram muitas das conversas que vêm por aí. Depois os números, bom, o que nós podemos fazer aqui? O que nós podemos propor para a administração? Como é? Nós não sabemos, vamos estudar primeiro. Né? Então, assim, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio de letramento muito forte para a gente mesmo saber, para as juízas e desembargadoras que compõem o coletivo entenderem o que é o machismo, até muitas se enxergarem, né, pela primeira vez. Nossa, realmente eu achava que eu nunca tinha sofrido discriminação, mas eu sofri. Né? E aí, a partir disso, a gente começar a se movimentar. Então, hoje a gente está nessa de fazer propostas, né? Por exemplo, olha, a questão do aleitamento,
é uma outra coisa que a gente tem conversado bastante. Ali também tem teletrabalho, né? Que já tem uma resolução do CNJ. Então, mas tudo tem que ser muito, 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 evidenciado. E a resistência, né? Porque é isso, vai falar, vamos fazer teletrabalho para mulheres que amamentam e tal. Sempre vai ter quem vai achar que isso é um privilégio. Pois é, né? E, na verdade, não é, né? Nunca foi, né? Nunca foi um privilégio. Nunca pode ser. Amamentar não pode. Bom, porque eu tenho uma experiência com amamentação que eu posso dizer que não é um privilégio nenhum, né? Não gostei. Mas, enfim, e até isso se falasse... Você trocaria com seu marido esse job? Mas olhe, de mano. Né? Então, assim, é isso Faria até mais coisas em casa só por isso. Sim, só pra não... né? E, assim, é uma coisa que... E outra, e até isso que eu falei agora... Nossa, mas que mãe... Que mãe horrível. Horrorosa, porque... mas o que eu tava sentindo, eu não posso negar, né? E se as minhas filhas perguntam, eu falo, olha, eu não curti, não deu, não rolou, né? Não foi bom pra mim, né? Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que começar a falar, né? Dessas peculiaridades. E isso não é privilégio nenhum, isso é simplesmente cumprir aquilo que tá na Constituição. E assim, se que somos uma parcela da sociedade... destinada a julgar todo o resto da sociedade. Ou seja, que deveria ser um lugar onde tudo teria que ser um espelho do quê? De justiça, de moralidade, de ética. Se a gente não lutar por isso, como é que as outras mulheres de outros coletivos que não têm esse lugar, esse espaço, como é que elas vão poder? Então, assim, a gente também sabe muito da nossa responsabilidade enquanto juízes e desembargadoras para a construção desse mundo mais... igual, a partir do momento que nós estamos num lugar que a gente tem a caneta. Tem influência. Tem a caneta. Então, assim, como que você no Poder Judiciário não vai buscar a equidade de gênero? Por isso que essa resolução que veio ano passado, ela veio tarde para nós, né? Claro, a gente não acreditava que ela ia passar. E quase não foi, né? Porque teve manifestações muito misóginas, foi difícil, foi dificílimo para todos nós ouvirmos o que nós ouvimos. Mas também acho que vai acontecer igual com as cotas raciais. Daqui 5 anos, ninguém mais está falando disso, né? Até porque o CNJ disse, não, agora vai ser assim. E tem quanto mais demorar, pior para os tribunais. Porque quanto mais o tribunal demorar para atingir a equidade... Porque ele tem uma cláusula lá de atingir um percentual. Então, existem tribunais no Brasil, por exemplo, o Tribunal do Amazonas, que não vai precisar fazer o edital. Porque lá já tem paridade. O Tribunal do Pará também não vai precisar fazer edital. Já tem paridade lá. Então, assim, dos grandes tribunais, todos vão ter que fazer, não tem nenhum. Eu queria entender o quanto isso impacta nas próprias decisões e nas próprias... no senso de justiça, né? Porque muitas mulheres, né, tentam acessar o judiciário. A gente vê hoje uma grande campanha em cima da Lei Maria da Penha, por exemplo. Sim. Mas que ainda assim, né? A gente vê feminicídio todos os dias, a gente vê situações de violência doméstica todos os dias nos jornais. E o que isso representa, né? Essa representatividade dentro do judiciário para quem tá de fora, para quem acessa o judiciário. Inclusive, nós temos o protocolo de julgamento de gênero que o CNJ lançou, né? Que ele traz, assim, uma perspectiva muito com a visão do feminino, né? Para esses casos, né? Todos os casos que envolvem mulheres. E óbvio, né? Que essa visão feminina dentro do judiciário, ela é uma visão que assegura né, saber do que uma mulher está passando, enfim, né? E olha, eu vou dizer, claro que isso não é só, existem vários homens que têm muito essa visão, que trabalham com violência doméstica, mas isso parece que vem mais fácil para nós, né? Por conta até da empatia, né? De já ter vivido, talvez, você situações... Você consegue se colocar no lugar. Situações similares, né? Então, a importância, né, desses espaços. Mas não só para isso, eu acho, sabe? Eu acho, assim, que, como já disse, a diversidade, né? Você ter um juiz que seja gay, uma juíza gay, uma juíza preta, uma mulher juíza, enfim, toda essa gama de pessoas, elas têm que estar presentes nesses espaços. Porque às vezes, por exemplo, quando você está numa reunião para decidir o planejamento do tribunal e tal,
muitas vezes não é porque a administração ela é excludente porque quer ser excludente. É excludente às vezes porque nem sabe que existe aquela demanda, né? Porque são demandas específicas. Então você não ter alguém que vá lá falar sobre, você passa batido. Eu lembro muito do Nelson Mandela, que sempre dizia que quando você senta à mesa com alguém, você tem que acreditar na integridade daquela pessoa. Porque se você partir do pressuposto que aquela pessoa não é íntegra, você não pode nem estar na mesa com ela. Você tem que sair. Então eu sempre acredito muito, né, que muitas das coisas elas não são feitas de má fé, enfim. Não, é porque... Como é que eu posso dizer? Parece que isso não fazia parte do que as pessoas necessitavam. Então, eu vi mulher. Não, mas pra que vamos ouvir? Tem mulher aqui, mas pra quê? Se vocês forem ver, nós temos um Instagram do Antígona, e aí a gente viu lá algumas frases de quando o voto feminino foi aprovado no Brasil. E as frases são, meu Deus, você fala, cara, isso aqui não foi dito, né? E foi. Tipo, mas pra que nós vamos botar aqui, mulher aqui? Vai fazer o quê aqui, uma mulher, né? E isso que faz 100 anos, né? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora o advogado André Passos contando por que o Instituto Edésio Passos apoia o direito no plural. É muito importante essa iniciativa do plural de ser um veículo local pensando de forma universal, porque são valores humanos, valores de preservação da vida, da ecologia, dos bens materiais e imateriais, mas com um olhar da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, das questões do Brasil. E esse veículo tão importante para nós, que é o plural, agora também tem um olhar sobre o direito. O Instituto Edésio Passos não podia estar longe dessa iniciativa. O Dr. Edésio tinha como premissa de que o conhecimento tinha que ser socializado e que todo mundo tinha que saber os seus direitos. E quanto mais fácil a gente pudesse transmitir esse conhecimento, melhor. Até a gente falou bastante da resolução do CNJ, mas a gente não explicou, né? A resolução do CNJ. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é essa resolução e a importância dessa nova resolução que trata da paridade de gênero. Essa resolução, ela foi, então, aprovada no final do ano passado, da relatoria da conselheira Salís Sanchotene, que é uma desembargadora do TRF da 4ª, e, aliás, uma das grandes responsáveis por ela, né? Assim, o trabalho dela de costura nos bastidores, junto, obviamente, com a ministra Rosa, que foi quem... disse a ela, vá lá e vamos fazer, mas ela teve um papel executivo sensacional. E ela prevê, então, que todos os tribunais do país têm que alcançar a paridade em segundo grau. Então, e parece que é na proporção 40-60. Toda vez que... não me lembro bem direito, mas toda vez que essa proporção estiver desigual... com relação às mulheres, entra essa obrigatoriedade de haver, nas promoções por merecimento apenas, editais exclusivos para a mulher. Então, como é que vai funcionar isso, né? Se não me engano, o estado do Paraná foi o segundo tribunal a lançar o edital. O primeiro foi São Paulo, que ironicamente foi o que mais foi contra, foi expressamente contra a aprovação da resolução, mas já lançou o edital lá. E aí o Paraná... no Paraná nós não tivemos nenhuma manifestação institucional, né? E teve apoio. E desde que o processo veio caminhando, o presidente tomou todas as medidas para que a coisa andasse, sabe? Foi muito diligente nesse sentido. Então vai haver uma promoção por merecimento mista, onde vão concorrer homens e mulheres, porque senão também não adianta nada. E essa outra lista que vai ser exclusiva de mulheres. Então... garantindo que nessa lista vai entrar uma mulher. Até quando isso vai? Até que o Tribunal do Paraná chegue no percentual de 45%, 50% de mulheres. Então nós temos chão, gente, porque nós estamos com 18%. E até aqui no Paraná, o coletivo também teve um papel importante na escolha da nova desembargadora, que é a do 5º Constitucional, a Laura Carneiro. Como que esse trabalho foi feito, né? E como isso foi importante. E até queria entender das desembargadoras aqui do Paraná, se todas foram por idade ou foi por merecimento, qual é Aqui no Paraná, eu acho que pelo menos metade das desembargadoras, não tenho mais esse número agora porque mudou, né? Mas eram advindas do 5º Constitucional, ou seja, não eram juízas de carreira. Elas vêm pelo Ministério Público ou pela OAB. A OAB indica muito... A OAB tem paridade na lista há muito tempo já. Eles estão anos-luz na nossa frente, né?
E então eu acho que, eu não sei a quantidade, assim, mas eu sei que até ano passado as de carreira eram minoria, não eram maioria. E nesse último edital, a gente fez uma mobilização, por quê? Porque era uma vaga muito expressiva. Era a vaga da primeira desembargadora mulher, da desembargadora Regina Helena. E aí, a ideia era que tem uma representatividade dessa cadeira. Essa cadeira é uma cadeira que foi conquistada só em 99. Então, o que nós fizemos, né? Nós fizemos uma visita, fomos conversar com o chefe da Casa Civil, conversamos com o governador, para mostrar essa situação, né? Que não era só mais uma escolha de desembargador, era uma escolha para uma cadeira que era muito, muito cara para as magistradas do Paraná. E não fomos só nós. Depois que a gente foi, eu acho que junto conosco, as próprias desembargadoras também se movimentaram e foram até o Poder Executivo para levar esse pleito, né? E eram 2 homens e uma mulher. Então, nós tivemos sucesso e a desembargadora acabou assumindo, né, a cadeira. Então, são essas ações, né? Não são ações que vão contra ninguém. São ações que vão mostrar para quem detém o poder de decisão o que existe uma situação a ser corrigida, né? E não nos cabe nada mais do que simplesmente levantar esse véu. Olha, aqui é isso, né? Vamos respeitar o que for decidido vai ser decidido. E é interessante que a partir daí até dá uma maior visibilidade para a composição do judiciário, porque o que eu percebi desse movimento, muitas notícias na imprensa sobre como se forma o 5º Constitucional, por que a composição é assim, e até esses questionamentos, eu até vi, inclusive em rede social do próprio governador, enfim, as pessoas se manifestando, querendo dizer, olha, é bom que se escolha, né, uma mulher nesse caso. Então, eu acho que é muito saudável quando a gente começa a falar sobre isso, né? Falar sobre temas, assim, que, como eu disse antes, parece que estavam resolvidos. Não, precisamos falar sobre isso. E a representatividade é uma coisa, assim, até para as futuras gerações, né? Quando uma criança vê uma mulher juíza, uma mulher policial, uma mulher, enfim, qualquer outro... Desembargadora, ela pensa aí, puxa, eu posso chegar lá. Eu lembro que na primeira palestra que tivemos online, que estavam mais de 100 mulheres online, depois foi uma juíza que trouxe algumas pesquisas que foram essas que vocês citaram, que o CNJ depois publicou, a Mariana Ferri, que foi uma das juízas do Mato Grosso do Sul que ajudou até na elaboração da resolução. E quando acabou a fala dela, nós tivemos várias mulheres abrindo o microfone para contar situações de machismo que passaram nas suas carreiras. E às vezes são coisas que você não percebe até que alguém diga que é, né? Que alguém diga que é e diga, olha... Eu também passei por isso aqui é uma violência. Baixei a cabeça porque eu tinha que caber. Mas isso é uma coisa... Você sabe, tem uma escritora espanhola que chama Rosa Monteiro, não sei se vocês conhecem ela. Ela tem um livro que se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse livro ela escreveu quando o marido dela morreu. Ela foi atrás dos diários da Marie Curie, a única pessoa, não é mulher, a única pessoa no mundo que ganhou 2 prêmios Nobel de Física e Química. Só ganhou de foi Física. Apagada, né? Só ganhou de Física porque o marido estava junto. O nome dela não era francesa, ela era polonesa. E aqui eu quero falar, porque eu também minha avó é polonesa, e então ela era polonesinha. E foi para Paris estudar na Sorbonne como uma das primeiras mulheres que entrou lá. A primeira professora da Sorbonne foi ela. E ela só ganhou o Nobel de Física porque o Pierre Curie, que era o marido dela, estava junto. Senão ela não tinha ganho. E aí a Rosa Monteiro vai atrás dos diários quando a Marie Curie perdeu o marido. Que ela perde ele num acidente de charrete, alguma coisa assim. E aí ela escreve um livro contando a história da Marie Curie, apagada da história e tudo, junto com a história do luto dela. E no meio ela fala sobre feminismo. É sensacional esse livro. E aí lá ela fala assim, olha, vocês não estão enxergando, mas as adolescentes da nossa época, ela é um pouco mais velha que eu, acho que deve ter uns 60 e pouco, não sei. Ela fala assim, as adolescentes, elas se inspiravam, na década de 80, em mulheres que usavam blazer de ombreira larga. Ou seja, essas mulheres estavam tentando caber aonde? Em espaços masculinos. Ela falou assim, as crianças hoje em dia se inspiram em quem? Lady Gaga, que se ela quiser ela vai vestida de vestido feito de carne. Se ela quiser ela usa a joia da Tiffany, que foi só da Audrey Hepburn, que usou e nunca mais foi usada.
ela usa o que ela quer. Ela faz do jeito que ela quer. Ela falou assim, e é essa geração de mulheres que vem aí. E eu acho sensacional isso, né? Porque eu fui criada por um pai feminista. E meu pai dizia pra mim uma coisa sempre, eu nunca esqueci. Ele dizia, olha, só tem uma coisa que você não pode fazer, né? Entre homem e mulher. Ele falou assim, mas se você quiser tentar, você pode, você que vê. É fazer xixi em pé. Porque eu acho que não vai dar certo pra você. Mas hoje até dá. Hoje já dá. Eu já comprei, já. Ele morreu cedo pra ver isso. Até comentei com a minha irmã esses dias sobre isso. Mas é isso, né? Então, assim, criar mulheres que saibam que não há limite. O limite é você que vai dizer. Mas nem nenhuma outra pessoa. Doutora Larissa, obrigada aí pela tua presença e pela conversa. Foi muito bacana, muito legal que você tenha vindo aqui hoje conversar com a gente. Eu que agradeço, Kátia, no convite. Foi muito legal. Eu acho que cada vez que a gente fala, a gente também toma mais consciência do que está fazendo, reflete sobre as coisas, né? A primeira pessoa que ouve, quem tá falando é você mesma, né? E foi muito válido para mim e a gente está à disposição. Agradeço aqui em nome do Coletivo Antígona. Sempre digo que quando eu falo, não sou eu que estou falando, são 201, porque essa uma também agora tá valendo bastante, né? 201 juízas e magistradas interessadas em fazer parte do judiciário da melhor forma possível e o objetivo principal não é para mim, Larissa, não é para nenhuma das outras coordenadoras, Liliane, Luciene, Priscila, a Patrícia, a Elô, não é para nenhuma de nós, né? A Cíntia. É para todo mundo. É para todo mundo que está no judiciário e para quem virá depois de nós. Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site e nas redes sociais do Plural, você pode entrar em contato para sugerir novos episódios. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevistas de Kátia Nabaran e Kelly Cadanos. Gravação do Estúdio Pacundê. Mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. Até a próxima semana! O podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados, GSG Advocacia, Manuel Caetano Advocacia, França da Rocha e Advogados Associados, Pessute Advogados, Instituto Edésio Passos.